Olá, graça e paz para a sua vida. Que bom que você veio para mais um EBD. Essa sequência de lições tem sido irresistível, né? Eu concordo com você. Na realidade, eu estou lhe convidando a continuar nessa viagem, que foi a viagem que Jesus fez para Jerusalém, a última viagem. Vamos concordar? Uma viagem tensa, né? Porque, olha só, superou muitas barreiras, venceu muitos obstáculos, enfrentou discriminação, perseguição, traição. Gente, não foi uma viagem que nós gostaríamos de fazer, né? Mas agora nós estamos fazendo a mesma viagem com algumas paradinhas. A primeira parada que nós demos foi falando da caminhada com Jesus, as exigências que são feitas, que Jesus fez para os discípulos e por tabela para nós, a missão de cada um, a ideia, o foco na missão que nós devemos ter e nunca perder, que é a nossa missão de levar o evangelho, de levar essa mensagem, de anunciar a paz, levar a libertação para os cativos, e levar a consciência das pessoas à proximidade desse reino. Vimos também mais uma parada, um ensino maravilhoso, que é a total autoridade do dono desse reino. Tem uma frase que eu achei maravilhosa, que fixei na minha mente, desceu para o meu coração. O escritor coloca na lição, o mais valente amarra o valente. Eu achei essa frase fantástica e eu aprendi, viu? Também teve o ensino da oração, que na oração não pode faltar adoração, petição e a consciência da soberania de Deus. Essa revista de Daqui veio com excelência para acrescentar o nosso aprendizado e dar mais leveza à nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Você concorda comigo? Então fique aqui e vamos juntos estudar mais uma lição, a 7ª lição, que é o reino em primeiro lugar. Eu acho esse tema incrível, porque é um tema que diz para mim assim, me fala de um alerta, o reino em primeiro lugar, e me fala de uma grande afirmação, o reino em primeiro lugar. Eu ainda posso acrescentar e transformar ela numa pergunta. Estou tomando o reino em primeiro lugar? Faço essa pergunta para mim, faça essa pergunta para você aí e vamos dar uma nivelada nas nossas ideias, nas nossas atitudes. Queridos, vamos lá. Esse tema é bem abordado com muita riqueza de detalhes em Lucas capítulo 12, versículo do 13 até o 34. É uma leitura extensa, mas é muito interessante. Nessa introdução, eu também achei uma introdução muito rica, muito sucinta, porque ela apresenta para nós os princípios do reino de Deus. E isso é a tônica para a nossa vida. A gente não pode esquecer os princípios do reino de Deus: gratidão, solidariedade, honestidade e justiça. Gente, esses são os princípios do reino de Deus, mas deve ser o princípio para a minha vida e para a sua vida. Você não concorda com isso? E olha só, a gente analisa os princípios do reino de Deus, aí você pensa assim, e os princípios da sociedade que nós estamos inseridos? É uma tônica, é uma ideia onde supervaloriza o ter e meio que despreza o ser. Você veja bem, os programas de televisão, a dinâmica comportamental dos jovens nas escolas, nas rodinhas das amigas, tudo tem a ideia da supervalorização do ter. Você percebe a supervalorizada, o que as pessoas querem se projetar, a forma que as pessoas querem ser vistas e conhecidas é sempre pelo ter. Você entende que vai desde a apresentação pessoal até a apresentação de valores, de riquezas. É sempre a palavra de ordem é ostentação, não é? E assim as pessoas são bem aceitas, digamos assim, e as pessoas têm conquistas até por esse caminho, por essa via. Mas eu quero dizer para você que
todo esse texto apresenta para nós a visão que Jesus tinha realmente sobre o ter e o ser. O capítulo 12, no versículo 13, a gente vai falar quando, no percurso da viagem de Jesus para Jerusalém, e aquela multidão atrás de Jesus, de repente, para tudo. Surge um homem e diz assim: mestre, diga para meu irmão dividir a herança dele comigo. Olha aí só, você está captando a mensagem? A ideia é ter. Aí Jesus, sabe a ideia de Jesus sobre o ter? É exatamente, Jesus fala para ele que a ideia do ter não define o bem viver do homem. E é isso que a gente precisa entender. A ideia do ter, a quantidade dos bens, de valores que o homem tem, bens, valores materiais, não define o bem viver de um homem. Se você analisar essa frase, essa ideia, você vai buscar nas pessoas que você conhece, no estilo de vida de pessoas que você conhece, que tem muito dinheiro, não tem nenhuma dificuldade financeira, e você deve conhecer os entremeios da vida dessa pessoa, que em muitos casos não faria grande diferença se ele tivesse investido na sua vida, no ser, ao invés do ter. Em todo esse trecho, eu quero enfatizar um versículo que amo demais e estou sempre lembrando. É um que Paulo falou em 2 Coríntios 4,18, quando ele diz para a gente que nós não fixamos as coisas naquilo que é visível, naquilo que é terreno, porque tudo é muito transitório. E nós fixamos no que é invisível, porque ele é eterno. E isso aí faz toda a diferença. Viu como casou assim com essa ideia do ter e do ser? Nós investimos no reino do céu, no reino de Deus, e nós investimos numa riqueza em Deus. E essa dinâmica é invisível, é espiritual. Você está entendendo? Aí não é transitório, isso não vai passar. Isso é um valor que vai lhe acrescentar para lá. Então, diz aqui, olha, o objetivo deste estudo é mostrar que a prioridade do cristão deve centrar-se não nas coisas materiais, mas no que é espiritual e eterno. Não casou, não foi a fala de Paulo aos 2 Coríntios? Então, agora todo esse estudo aqui que Lucas fez uma explanação com maestria, como alguém que domina a narrativa, a gente destaca 3 pontos muito importantes e é interessante para quem não tem a revista, não está acompanhando, anotar-se. A primeira é possuir muitos bens materiais não é tudo na vida. Esse ponto é bem defendido quando no meio da caminhada, como eu já falei, um homem pede para Jesus obrigar, não é verdade, o irmão dele dividir a herança com ele. Aí Jesus diz para ele: mas me diga uma coisa, quem foi que me colocou no meio de vocês como juiz? Ou como árbitro? Ninguém me colocou. Aí ele diz assim: olha, você tenha cuidado com a ganância. Você captou a mensagem de Jesus aí? Cuidado com a ganância. A vida do homem, os bens materiais não definem a vida desse homem. Veja só o que está escrito no versículo 13, capítulo 12, versículo 13, versículo 15. Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Tá vendo aí? Deu sinal de igual aí na nossa ideia no comecinho, não é verdade? Quando você começa a caminhar, quando você começa essa viagem que Jesus fez a Jerusalém, essas ideias começam a ficar bem arrumadinhas na sua mente. E Jesus, na realidade, ele se posiciona na contramão da sociedade. Quando a sociedade diz que o ter é mais importante do que o ser, Jesus mostra aqui, nesse versículo, que não, está errado. O ser é primeiro do que o ter. A sociedade valoriza o apego às coisas materiais. Daí essa tendência das pessoas entrarem nessa dinâmica do
do consumismo. Só fazendo uma pausa, eu acho que, abrindo um parênteses na realidade, eu acho que todas as pessoas deviam procurar Jussier e fazer o curso de finanças que ele dá, que é um curso incrível, que para entender esse primeiro ponto aqui e se tornar uma realidade na nossa vida, a gente precisa, que eu aprendi com ele, que a gente tem que responder primeiro, antes de comprar, de consumir qualquer coisa, responder os 3 primeiros P's. Eu posso, eu preciso e para quê? Legal essa dica, né? Então guarda aí os 3 P, viu? Para alcançar esse objetivo, corre atrás de muita coisa, até sacrifica sua família, fere a ética e passa por cima do seu semelhante. Você já viu esse filme, não já? No seu trabalho, talvez? Onde você convive lá perto da sua casa? Aonde que você viu esse filme? A gente vê esse filme todo o tempo, não é? As pessoas desvalorizam, esquecem dos filhos, esquece da esposa, do marido, fere a ética de vida e passa por cima de tudo e de todos só para fixar no ter. Isso é muito perigoso e isso é danoso até para a nossa vida. Quem pensa que dinheiro é tudo, precisa ouvir estas palavras de Jesus. Olha só o que Jesus diz, muito massa. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Mas ajunte para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Eu digo isso para mim. Madeleine, cuidado, onde estiver seu tesouro, aí está seu coração. Diga isso para você também. Faça esse alerta aí de vez em quando para você. Queridos, tem um versículo em Provérbios 30, capítulo 30, versículos 7 e 9, que é uma pérola para a gente. Mas diz assim, nem a riqueza e nem a pobreza. Viu aí o ponto de equilíbrio? Nem a riqueza e nem a pobreza. É bem verdade que Jesus aqui, em nenhum momento, ele é contra a riqueza. A palavra aqui não se posiciona contra a riqueza. A ideia é que a gente deve, vamos voltar ao tema, o reino em primeiro lugar. Diga aí comigo, o reino em primeiro lugar. Diga isso para fixar na sua mente. Se a gente guardar isso no nosso coração, as nossas atitudes vão ser uma extensão desse nosso aprendizado. Possuir muitos bens materiais definitivamente não é tudo na nossa vida. E aí, na sequência, veja só, Jesus falou para aquele jovem essa palavra que foi taxativa na vida dele, né? Para ele que estava querendo mais bens, mais valores, e a ponto de querer que Jesus dividisse a riqueza do irmão dele com ele. Aí Jesus começa a falar de um homem muito rico. Agora o segundo ponto, anote aí. Os bens materiais devem ser usados de forma solidária e não de forma egoísta. Quando você fala egoísta, você já pensa lá também no jovem que saiu do meio da multidão abordando Jesus, né? Mas a ideia aqui é exatamente porque quando Jesus foi abordado por aquele homem que saiu do meio da multidão, ele já aproveitou, olha o 16 diz assim, e propôs-lhe esta parábola. Jesus já estira, né, o ensinamento, já prolonga o ensinamento. Aí ele diz assim, conta a parábola de um homem muito rico, mas esse homem era tão rico de um jeito que a terra dele produzia demais, produzia muito fruto. Quando foi um dia ele pensou, gente, eu não tenho mais o que fazer, onde armazenar tanto fruto da minha terra. Veja só, ele gostava de falar minha, meu, de uma forma, você veja só, presta atenção. Era tanta riqueza que ele disse, gente, é muito fruto, onde é que eu vou botar tudo isso? Eu já sei. Aí ele pensou, vou derrubar
todos os meus celeiros e vou construir celeiros enormes para armazenar todo o fruto nesses celeiros. E quando terminou, ele construiu esse celeiro e aí disse para a alma: pronto, minha alma, agora tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora você já tem muitos bens por muitos anos. Você não precisa mais se preocupar. Agora, minha alma, você come, bebe, descansa e se alegra. Sabe o que foi que Deus disse para esse homem riquíssimo? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e os seus bens e a sua riqueza. Aonde você vai colocar? Quem é que vai ficar com a sua riqueza e todos os seus valores? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Imagine a cara desse homem rico, hein? Diga aí. E a cara do rapaz que saiu da multidão querendo que Jesus obrigasse o irmão dele a dividir a herança. E a cara desse povo, gente, diga aí. Eu aqui pensei e fiquei boba. E não é rico para com Deus. Você está entendendo? Captou a mensagem? A nossa riqueza deve ser centrada em Deus. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Gente, é incrível isso, porque à medida que você vai juntando essa riqueza com Deus no céu, é incrível que isso traz uma leveza para a nossa viagem aqui. Quando eu estava lendo essa lição, eu fiquei pensando, a viagem de Jesus para Jerusalém, gente, foi muito tensa. E agora eu estou fazendo essa viagem, mas eu não tô sentindo tanta dor, tanto pesar. Eu estou até gostando da viagem, porque em várias paradas, Jesus está trazendo para mim ensino, promessa, mandamento, ordenanças, e eu me sinto na estrada, viajando, olhando para Jesus, olhando para os discípulos. Eu fico imaginando na estrada junto com os discípulos, aquelas pessoas que desistiram, muita gente fina, aquele povo muito sensível, abriram mão de suas vidas, eram homens de uma grandeza, de uma sensibilidade incrível, desistiram das suas próprias vidas, de suas próprias ideias e abraçaram a causa do Evangelho, a causa das boas novas. Isso é fantástico. Então essa viagem que eu estou curtindo aqui tá mais leve para mim. Eu fiquei pensando, por quê? Aí eu cheguei a uma conclusão. Gente, foi o item primordial que Jesus colocou nessa viagem dele para Jerusalém, e Lucas colocou isso aqui com uma maestria, com uma excelência de um grande narrador. Por isso que essa viagem está mais leve para mim e para você, queridos. Mas a tônica dessa história, o pecado que esse homem cometeu, você pode dizer assim, mas Madeleine, qual foi o pecado desse homem? Porque ele era um homem rico, ele trabalhou para isso, ele tinha a terra a produzir bastante e ele estava com um problema administrativo. E qual é o problema nisso? Não, querido, não tem problema nenhum nisso. Realmente ele precisava destruir aqueles celeiros e construir outro celeiro maior para caber a produtividade dele, né? Você sabe qual foi o pecado dele? O egoísmo. Tudo é eu, é tudo na primeira pessoa, você tá entendendo? Tudo do cara era na primeira pessoa. Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Derrubarei os meus celeiros. Construirei outros maiores e aí guardarei o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma, você está entendendo qual foi o pecado do homem? Não é porque ele era um homem rico e ele era um grande administrador e porque ele dominava o comércio, ele dominava a técnica da agricultura. Não, é porque ele era egoísta. E isso aqui fere um dos princípios do reino de Deus, você está entendendo? Aí você veja bem
que, olha só, aqui na revista diz assim: ele pensava apenas em si, vivia apenas para si, ele não era solidário. A ética econômica da Bíblia é solidária. Quem tem de sobra deve ajudar a quem não tem. Como se vê nas Escrituras, Deus tem interesse especial nos pobres. O ponto talvez mais importante do ensino bíblico quanto ao uso do dinheiro e à administração dos bens materiais é a lei do jubileu, que previa a correção de problemas sociais gravíssimos, como a formação de latifúndios, a concentração de riquezas e o aumento da pobreza. Essa pérola aqui toda você encontra no livro de Levítico, capítulo 25. Uma observação muito importante: a lei do jubileu, inclusive, tornou-se a base da missão de Jesus. A cada 7 anos havia um ano de descanso. O judeu chama de Shemitah. Eles trabalhavam 7 anos, 6 anos. No 7º ano era o ano do descanso. Nesse 7º ano, eles perdoavam dívidas, eles libertavam escravos, eles distribuíam propriedades, porque a ideia é que não existisse a pobreza, você entende? E essa lei do jubileu favorecia os pobres e era exatamente o princípio do reino de Deus, que é solidariedade, era a tônica da lei do jubileu, você entende? Quando Jesus chegou em Nazaré, ele, como de costume, foi para a sinagoga. E lá foi-lhe dado o livro de Isaías, que está escrito em Lucas. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você viu que essa fala é em direção ao outro? É o outro que conta, é o próximo que conta. Então, era o princípio da lei do jubileu. Então, a viagem de Jesus para Jerusalém, sua última viagem a propósito, e toda a sua dinâmica de ensino, de capacitação dos discípulos, era sempre evidenciando a dinâmica, ou seja, os princípios do reino de Deus. De acordo com a Bíblia, o dinheiro deve ser usado não de modo egoísta, mas de maneira solidária. O uso responsável do dinheiro inclui a ajuda aos desfavorecidos. Você está vendo aqui a lei do jubileu? Nessa época de insegurança econômica em que a sociedade incentiva a ganância e a corrida atrás das coisas materiais, é nesse período, nesse ponto aqui, que muitas pessoas abraçam a teologia da prosperidade. E isso, queridos, é tão danoso para a nossa vida. Como eu falei, a palavra em nenhum momento condena você ter. Ela condena você tirar o foco do reino de Deus, de tirar a prioridade para o reino de Deus. Essa é a ideia. Esses dias eu estava estudando sobre a história da igreja e eu li sobre Agostinho. Depois que ele se converteu, ele voltou para a África e ele foi ser monge e ele ficou muito focado para a meditação e para o ensino também da palavra. E olhe só, o que eu fiquei encantada é porque ele era muito voltado ao próximo, ao pobre, e a lei dele era a solidariedade. Viu aí? Eu vi na vida de Agostinho a lei do jubileu. Eu vi na vida de Agostinho o princípio do reino de Deus. Basílio de Cesareia, ele era um homem muito rico e ele pegou suas propriedades e vendeu e construiu orfanato, leprosário. E eu novamente vi na vida de Basílio de Cesareia o princípio do reino de Deus. Vi na vida de Basílio de Cesareia a lei do jubileu. Não é grande isso? João Calvino, em seus escritos, enfatiza a importância da solidariedade econômica. A gente pensar no outro deve ser uma premissa nas nossas vidas, não é? Agora, queridos, vamos ao terceiro e último ponto. Bens materiais não podem se tornar a prioridade do cristão. Anote aí para quem não tem
a revista, tá certo? E a passagem que estamos estudando termina com uma conhecida palavra de Jesus. Porque aonde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. O Senhor ensina a respeito do que é prioridade na vida dos seus discípulos. Jesus ensina para nós que o reino de Deus deve ser a prioridade entre todos os interesses dos seus seguidores. Quem segue a Jesus não deve se deixar dominar pela ansiedade. Ai, ansiedade apertou, falou para nós, hein? Pois é, em conseguir o necessário para uma vida digna. Na sequência, olha só o que Jesus falou. Acho linda essa passagem também. Quando ele falou, terminou de falar, a citar a parábola do homem rico, aí ele disse aqui no versículo 22, disse Jesus a seus discípulos, portanto vos digo, não estejais preocupados. Aí você imagina Jesus dizendo para você hoje, aí onde você está, querido, querida, não fique preocupado com sua vida, nem com o que você vai comer, porque sua vida não é mais importante do que o sustento. Não fique preocupado com o que você vai vestir, porque o seu corpo não é mais importante do que as suas roupas. Tome para você e guarde no seu coração. Aí nessa palavra, em todo esse texto, aí diz assim no versículo 23, mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as roupas. Olha aí o que ele diz. Olha os passarinhos. Eles não semeiam, não colhem, não tem despensa, não tem celeiro e não falta comida para eles. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante só aos nossos dias? Não podemos, né? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosa com as outras. Olhe para os lírios, que lindo que eles estão. Olha a roupa deles. Nem Salomão se vestiu com tanta elegância. Nem Salomão se vestiu com tanta riqueza. E tá lá os lírios, majestosos, perfumosos, lindos. Deus faz tudo. Nosso Pai preparou para nós um reino, Ele guardou para nós um reino. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ouvimos esse versículo ao longo de nossa vida, ouvimos e lemos, ouvimos e lemos, ouvimos e lemos e dizemos. Aí um dia ele desce para o nosso coração e a gente diz, buscai primeiro o reino de Deus e as suas coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí você diz assim, pronto, Jesus, desceu para o meu coração e entendi tudo. Olha agora Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Correr atrás de dinheiro o tempo todo e se esquecer do reino de Deus é mundanismo, segundo o ensino de Eclesiastes. Agora, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta. Também isso é vaidade. Os cristãos que têm sido agraciados pelo Senhor com bens materiais devem colocar em prática esta palavra bíblica. Que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida em Jesus. O mandamento de Jesus é claro. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus. E as suas coisas e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, chegamos ao fim. Ah, que pena. Diga aí. Ah, que pena, né? Mas eu quero dizer para você, queridos, esse ensino foi de uma riqueza para mim incrível. Eu espero que tenha sido para você. Reveja aí os 3 pontos que nós enfatizamos, né? Mas a última pérola, aqui nós temos um ponto que é ampliando discussão. Aí nós queremos a sua participação, tá bom? 2 perguntas, você vai comentar lá
só uma frasezinha, 2, 3, 10, do jeito que você quiser. Você é livre, tá bom? A primeira, como conciliar prosperidade material e fidelidade cristã? Achou complicado? Não. Você lembra dos princípios do reino de Deus que nós acabamos de recitar? Nessa resposta, você pega por base os princípios do reino de Deus. Valeu? A segunda, diante do neoliberalismo econômico, qual deve ser a postura da igreja? Para essa pergunta, você também tem que pegar por base os princípios do reino de Deus. Valeu? Antes que eu esqueça, você curte, você compartilha e você visita as nossas redes sociais, as redes sociais da ICND. Nesse tempo nós estamos virtuais e a sua dinâmica deve ser de compartilhar, tá bom? E de curtir, mande para pessoas amigas do Evangelho, pessoas que ainda não encontraram Jesus, pessoas que precisam viver esses princípios do reino de Deus. Vamos dizer novamente os princípios do reino de Deus? Vamos lá? Olhe, o primeiro é gratidão, segundo, solidariedade, terceiro, honestidade e o quarto, justiça. Não vamos esquecer esses princípios porque regem a vida do verdadeiro cristão, tá bom? Pronto, queridos, acabamos a nossa 7ª lição da EBD. Agora vamos esperar com ansiedade a nossa 8ª lição. E eu sugiro que você compartilhe e não fique de fora desse ensinamento, porque a viagem rumo a Jerusalém continua. Tchauzinho, a gente se vê, a gente se encontra. A propósito, sinta-se abraçado por mim e, claro, acariciado pelo Espírito Santo de Deus. Tchauzinho.